A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs, começando aqui mais um devocional Aprendendo com o Senhor. E Deus ele tem queimado no meu coração essa palavra que é sobre cultuar ao Senhor. Infelizmente, nós estamos vendo nos dias de hoje muitas igrejas que estão se amoldando ao homem, se amoldando para quererem agradar o homem e não agradar a Deus. E hoje nós vamos aprender com o Senhor no devocional de hoje. Qual que é a maneira certa de cultuar ao Senhor? É ir para uma igreja onde tem cadeira confortável, onde tem ar-condicionado, onde tem vaga, tem estacionamento para eu estacionar meu carro, onde tem lanchonete, onde tem uma igreja que me agrada aos meus olhos. Será que Deus ele quer isso de nós? Será que é isso que nós temos que fazer para Deus? Porque mais uma vez eu falo, infelizmente as igrejas hoje, as igrejas, entre aspas, elas estão voltadas a agradar ao homem. E toda vez que nós decidimos agradar ao homem, nós estamos desagradando a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 8. Vamos meditar na palavra de Deus hoje. É certo, João Lucas, uma igreja buscar meios para agradar o homem, para arrebanhar mais vidas para Deus através de uma luz, de uma cor de uma parede, de uma poltrona mais confortável, de uma área VIP na igreja, né? Infelizmente, isso não pode chamar de igreja não, infelizmente. Isso não é igreja não, uma igreja onde tem área VIP para um certo tipo de pessoas que têm uma condição financeira e as outras pessoas que não têm essa condição financeira entram na igreja normal. Uma igreja que é na área VIP, a pessoa que tem condição ela pode se alimentar, tem um buffet lá, né? Para ela comer o que quiser, tem ar-condicionado, tem banheiro, tem uma coisa diferente para ela e depois ela vai para o culto. Meus irmãos, está repreendido isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender com o Senhor hoje o que é uma verdadeira igreja. Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesus respondeu: as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, e sirva somente a Ele. A igreja, ela tem que ser feita para servir a Deus, para adorar a Deus. A igreja, o local lá que a igreja somos nós. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que reunir em um local como igreja do Senhor, entrar em comunhão para adorar a Ele e servir somente a Ele. A igreja não tem que ser feita para servir ao homem, para fazer aquilo que o homem quer, aquilo que o homem gosta. Não, a igreja tem que ser feita para adorar ao Senhor e não ao homem. Então, se a igreja ela está tomando essa direção de vamos fazer isso para que a gente possa deixar as pessoas fazer isso para as pessoas, está errado. Tem que fazer para Deus. Lucas, então a igreja não pode ter uma cadeira confortável, não pode ter um ar-condicionado, não pode ter estacionamento. Se isso é da vontade de Deus naquela igreja, tudo bem. Mas nós temos que colocar no nosso coração o seguinte: a igreja não é feita para nós. A igreja é do Senhor, para adorar e servir a Ele. Amém? A igreja não tem que ser feita para levar as pessoas. Eu vou na igreja. Muitas vezes no nosso meio cristão acontece: eu não gostei daquela igreja lá, porque a igreja tem uma cadeira de plástico, o ar-condicionado não funciona tão bem, a igreja não tem estacionamento próprio, a gente estaciona o carro na rua. Eu preferi deixar de congregar naquela igreja lá para congregar na igreja que tem uma cadeira mais confortável, um ar-condicionado, um estacionamento, porque eu mereço. Já está errado. Toda vez que você coloca o eu, já está errado. É Deus em primeiro lugar. João Lucas, então o que eu tenho que fazer? Procurar uma igreja que adore e sirva ao Senhor. Uma igreja que o pastor ele não tem medo de confrontar os seus pecados, de confrontar os teus erros, de ver você fazendo uma coisa errada e falar assim: olha, tá errado isso aí. Chama admoestação. É corrigir alguém que está no erro. A palavra de Deus fala que a gente tem que admoestar uns aos outros. Então é essa igreja que nós temos que procurar.
É essa igreja que não nós só temos que procurar, mas nós temos que congregar. Uma igreja que adora, uma igreja que serve, uma igreja que faz a vontade de Deus e não dos homens, uma igreja que não tem medo. Eu não vou falar, não vai ter esse tipo de pregação na igreja, porque se tiver esse tipo de pregação na igreja, muitas pessoas vão achar ruim, vão sair da igreja e vão parar de ofertar e dizimar. Não, quem abriu a porta, se foi Deus que abriu a porta dessa igreja, é Ele que vai manter a porta aberta. Não tem que ter medo. Hoje em dia, infelizmente, em muitas igrejas, a gente não pode nem chamar de igreja isso. Infelizmente, as pessoas elas não pregam o verdadeiro evangelho. E a palavra de Deus fala que no final do tempo, muitos rejeitarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus feita para confrontar os nossos pecados, não para massagear o nosso ego e encobrir os nossos erros. É para confrontar os nossos pecados. Você está errado nisso aqui? Você está errado. Não, você está errado. Fica aí como é que você está aqui. No momento certo vai dar tudo certo. Não pode ficar desse jeito. Jesus Cristo nos chama como nós estamos, mas Ele nos orienta. Não permaneça do jeito que você veio. Mude, ocorra a metanoia. O que é a metanoia? É você ter uma mudança por inteiro na sua vida, de dentro para fora. Olha, antes de conhecer Jesus, eu era um certo tipo de pessoa. Agora que eu conheço Jesus, eu sou a imagem e semelhança dele. Eu tenho que me tornar cada vez mais semelhante a ele. Eu tenho que ser um imitador de Cristo. Eu tenho que ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Essa é a verdadeira igreja que Deus ele quer que nós sejamos. Amém? Mas João Lucas, lá na igreja eu dizimo, eu oferto, então eu tenho o direito de cobrar o pastor uma cadeira confortável, eu tenho direito de cobrar o pastor um ar-condicionado. Meu irmão, pergunta para o pastor se ele está fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes isso não é a vontade de Deus no momento. Muitas vezes, se é uma igreja que é de aluguel ainda, a vontade de Deus é que esta igreja compre um lugar. Amém? Compre um lugar para poder investir nesse lugar. Se for da vontade de Deus, se não for da vontade de Deus, essa igreja vai passar a vida toda aqui na terra, na cadeira de plástico, no banco de madeira. As igrejas antigamente, não sei se você recorda, era banco de madeira, não tinha ar-condicionado, era o ventiladorzão no teto lá, e não tinha rinite, não tinha sinusite, não tinha nada com it nessa época, porque a igreja, ela estava lá para adorar, para servir ao Senhor, para buscar a Ele, e as enfermidades eram curadas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Temos que tomar cuidado com esse evangelho Nutella que está sendo pregado por aí. Esse evangelho que você é meu lindo, não. O evangelho de Deus é um evangelho raiz. Se você quer seguir a Jesus Cristo, toma a sua cruz e nega a si mesmo. Nega os seus desejos. Lucas, eu quero congregar uma igreja. Qual a igreja que eu vou? Qual é a igreja que você me orienta? Uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, sem distorcer a palavra de Deus, sem pegar versículos isolados para gerar uma heresia. Foge, vai numa igreja, busca uma igreja que a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, sem distorção. Onde você vê o Espírito Santo testifica que o pastor que está lá no altar é um pastor usado pelo Senhor, é um instrumento nas mãos do Senhor. Vá para a igreja, não para você ser adorado, não para você ser cultuado, mas vai para a igreja para cultuar e adorar somente o Senhor. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 20. Lucas, mas a igreja tem que ter estratégias para levar as pessoas que estão no mundo para a igreja. Jesus Cristo não falou isso. Eu quero que, se alguém tiver escutado isso e puder me falar na palavra de Deus, onde que está escrito que a igreja tem que ter o mesmo comportamento, as mesmas estratégias do mundo para trazer a gente do mundo para dentro da igreja, vocês pode colocar aqui no comentário, porque na palavra de Deus está escrito: não nos amoldeis aos costumes deste mundo. Não vos amoldeis aos costumes e comportamentos deste mundo, mas pelo contrário, deixe que Deus entre na sua mente e renove ela. Não, a igreja ela não tem que ser parecida com o mundo. Olha, você quer receber um discernimento do Espírito Santo nesse exato momento? A igreja não precisa parecer com o mundo. Tem que ter distinção do mundo e da igreja, assim como tem que ter distinção entre a luz e as trevas. Deus nos chamou, Jesus Cristo chamou, vocês são a luz do mundo, a sal da terra, a luz do mundo. Não pode ter comunhão as trevas e a luz, não. Tem que ter distinção. Igreja é igreja, mundo é mundo.
Antigamente era bem assim, né? A igreja era totalmente diferente. As irmãs de saia, não tô julgando não, mas você via, não, a irmã de saia, de coco, com a Bíblia debaixo, ela tá indo para a igreja. Porque quando você tem o Espírito Santo, até nisso você aceita Ele tirar as suas vestes antigas e colocar umas vestes novas que agradam ao Senhor. A mulher do Senhor tem que ter uma aparência, não pode ter uma aparência vulgar, tem que ter modestia no vestimento. Amém? Assim como o homem do Senhor também. Vamos continuar aqui que Deus está descendo aqui a unção. Mas o tempo aqui do Instagram é só 15 minutos, mas Deus vai entregar a palavra totalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 20. Olha que interessante. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Quem está falando isso? Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos reunidos em 2 ou 3, por isso que é a importância da igreja. Não tem isso de, eu sou temente a Deus, sou cristão, mas eu não vou frequentar a igreja. Não, então Jesus Cristo não se manifesta no seu meio. 2, 3 em meu nome, ali eu manifestarei. Mas Lucas, tem muitas igrejas que parecem que é abençoada, tudo isso, e o pastor parece que é usado. Cuidado com a persuasão. Cuidado com esses cursos aí, que tem muitos cursos que as pessoas fazem aí, que tem uma oratória bonita, tem uma persuasão bonita, parece que é Deus usando, mas toma cuidado que existe fogo estranho também. Amém? O que é fogo estranho? Vai estudar a palavra de Deus. Eu vou entregar aqui aquilo que Deus pede, você tem que aprender a se alimentar. Se você tem esse tipo de pensamento, você está no lugar errado. Igreja é lugar de servir, de cultuar ao Senhor e não ser cultuado. É só você pensar na diferença de uma igreja e do shopping. No shopping tudo tá bom ali para você. O ar-condicionado tá bom, o shopping não tá fedido, o shopping tá com um cheiro agradável. Você entra numa loja, as pessoas, seja bem-vinda, como que eu posso te ajudar? Tá tudo bem? As pessoas estão ali no shopping é para te servir. Por quê? Porque você vai no shopping para consumir algo. E se você não é bem tratado no shopping, você não volta lá. Aí as pessoas começam a ter esse tipo de pensamento. Eu vou na igreja, eu tenho que ser bem tratado. As pessoas têm que me servir. Jesus Cristo falou, maior é o que serve. Então você não está na igreja para ser servido. Você está na igreja para servir ao Senhor. Pega esse discernimento. Vamos lá em Romanos 12. Lucas, é diferente, não pode ser um restaurante que você vai, que você gosta de ir, não pode ser igual a sua igreja não. O restaurante que você vai é para te servir, na igreja você vai para servir ao Senhor, para adorar a Ele, para fazer a vontade dEle, não só na igreja, mas a sua vida tem que ser pautada nesses 3 pilares, adorar, servir e cultuar, fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então é isso. Infelizmente, muitas igrejas estão fazendo tudo para agradar o homem e não o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Amém? Essas igrejas já perderam a essência. A essência é agradar o Senhor. A igreja é noiva de Cristo. Então tem que ser a igreja para agradar a Cristo. Amém? Outra coisa que eu tinha notado aqui. As igrejas que são perseguidas lá fora são as igrejas que mais crescem. Então a igreja não tem que se tornar igual ao mundo para crescer, não. Quando a igreja de Deus verdadeira é perseguida, é aí que ela cresce. Então lembre-se, sempre cultuar o Senhor, sempre fazer a vontade dEle, servir a Ele e não ser servido. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez te agradecendo por essa palavra maravilhosa, que o Espírito Santo possa
testificar essa palavra no coração e na mente de cada um e possa continuar ensinando e fazendo lembrar, Pai, para que nós venhamos aprender cada vez mais que nós temos que servir ao Senhor e não ser servido. Nós temos que cultuar ao Senhor e não ser cultuados. Que o Senhor, Pai, possa manifestar o teu querer, o teu agir, a tua vontade em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos. Amém?